Porém, a Atalaia só vai amanhã. Não me recordo. Aí, tá vendo? Aí só vai amanhã. Amanhã eu faço retorno bancário. Ou seja, se alguém pagar hoje, De querida, foi. Eu pedi para. Boa tarde, vamos esperar o pessoal ir entrando, tá? Estou pensando de ouvir aqui. Você aperta aqui e diminui. E quando começa a falar um bocado de gente, a zoada é grande. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Boa tarde. Ok aqui. Boa tarde, tá ok, ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo, pessoal? Meu retorno de áudio aí, não? Dá para ouvir Estou perfeito retornando aqui. vocês aqui. Sim. Ok. Oi, Auricélio. Está funcionando sim. Boa tarde, pessoal.
Você não foi? Pessoal, estamos aí aguardando que a maioria dos participantes, dos convidados, entrem para podermos começar a reunião, ok? Meu nome é Auricélio Costa, atualmente eu sou o diretor do IGARN, Instituto de Gestão de Águas, aqui do Rio Grande do Norte. Estão me ouvindo? Sim, Auricélio. Tá joia, tá ok. Positivo. Beleza, obrigado. É só para dar um retorno aqui, daqui a pouco a gente começa a reunião. Vamos contar também com a presença da doutora Gilca, né? Ela já confirmou, para podermos tratar dessa questão dos postos aqui e do interesse dos condomínios e da fiscalização. Boa tarde, Auricélia. Maribondo Vinagre, tudo bem? Sou Boa conselheiro, tarde, sou coordenador da Câmara especializada em meio ambiente, ok? boa tarde, professor Marimona. Satisfação em reencontrá-lo aqui, né, na plenária do CREA e aqui também. Muito obrigado pela atenção aí. Obrigado. Boa tarde. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo aqui o áudio, tranquilo. Sou o Carlos, sou da Servicom, administrador de condomínio e também sou síndico. Isso. Um prazer, Carlos, a gente está contando com vocês aqui e espero que nós possamos aí estreitar um pouco mais esse relacionamento, né, entre os órgãos e os condomínios, né, que tem muito interesse comum, né, para poder tratar. Com certeza. Tem que nós auxiliamos. Tchau, Rosinha. Vai pra onde? Vai ficar aqui, Você vai pra onde? pro lado. Tchau, tchau. Fala, Miguel. Vai ficar bem atrás, não quer mais sair, ó.
Boa tarde. Boa tarde, doutora Gilca. Seja bem-vinda aqui à nossa reunião. Tudo bem com a senhora? Obrigada, tudo bem. Boa tarde, doutora Gilca e demais colegas. É um prazer estar aqui. Nessa semana tão importante, né? Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, sempre é uma emoção para a gente que trabalha com água. Com certeza, doutora Gilca, é sempre importante, quer dizer, um bem tão valioso, né, e que muitas vezes nós precisamos acordar, né, para o tema, né, para as ações com a água, né, e fazermos a nossa parte, né. Uma gota de consciência, né, como diz aí o lema que foi escolhido para esse ano, é muito importante a gente discutir as questões relativas à água, principalmente aqui na região da Grande Natal, né, onde nós temos água em abundância e precisamos preservar e conservá-la, né, para o futuro. Estou aqui à disposição para os encaminhamentos. Com certeza. Já temos aqui 23 participantes. Eu pergunto aí à equipe, professor Rigueto, como Ana Vitória, está todo mundo já na reunião, a nossa equipe técnica? Gente, dava certo que todo mundo participasse. Seria bom, né? A equipe Com certeza. Vitória, professor Rigueto já está na reunião, Radmila, o pessoal, Caio. Estão sim. Então vamos lá, né? Podemos começar a reunião. Eu vou me apresentar rapidamente e gostaria de fazer uma rodada rápida de apresentações e depois nós entraremos no tema propriamente dito. Meu nome é Auricélio Costa, eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho especialização na área de recursos hídricos e atualmente sou o diretor do IGARN, né, aqui do Rio Grande do Norte, o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, que cuida da fiscalização de poços, das outorgas, licenças de obras hídricas. Então, tudo isso é sediado aqui no IGARN, que faz parte da SEMAR, né, dentro do nosso sistema estadual de recursos hídricos, juntamente com a CAERN e o IDEMA. Então, eu gostaria de rapidamente passar para a equipe técnica fazer uma apresentação, doutora Gilca e os demais participantes aqui dos condomínios, que desde já eu agradeço a presença e sejam bem-vindos aqui à nossa reunião. Então, por favor, a nossa equipe aí se apresente. Boa tarde a todos, eu sou Antônio Rigueto, sou coordenador de gestão do IGARN e, portanto, estou envolvido nas questões de outorga, de licenciamento e da legislação que comanda, né, a gestão dos recursos hídricos no Estado. E essa questão com relação à utilização de água nas áreas urbanas, e particularmente para Natal, ela passou por algumas alterações e o IGARN, como órgão gestor, tomou como decisão que os condomínios e os grandes empreendedores da cidade poderiam utilizar água de poço desde que a concessionária não tivesse condições de atender ou utilizar a água para condições não de abastecimento, para outros usos, né? Uso na jardinagem. Pois não? Professor, vamos fazer logo a rodada de apresentações, aí depois... só a apresentação, por enquanto. Ok, isso. Então, sou Antônio equipe Rigueto, gestor de recursos hídricos do IGARN. Pois não, Radmila, Caio, Ana Vitória. Os demais da equipe, por favor. Boa tarde, meu nome é Caio, sou engenheiro civil e atuo no setor de outorgas e licenciamento de obras de casa. Boa tarde, eu me chamo Ana Vitória, eu sou essa fotinha aqui do IGARN.
e atuo junto ao diretor-presidente no gabinete. Sou gestora de políticas públicas de formação. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Radmila Oliveira, sou gestora ambiental e trabalho aqui na parte do setor de outorgas e licenças, que é o setor responsável pelas regularizações de usos e obras no estado do Rio Grande do Norte. Doutora Gilca, por favor, se apresente. Meu nome é Gilca da Mata, eu sou uma das promotoras de justiça de defesa do meio ambiente na cidade de Natal, né? Trabalho com essa questão de proteção da água e algumas áreas ligadas a sistema de drenagem, esgotamento sanitário, plano diretor. Eu estou aqui com a Ana Cláudia, que é minha assistente, não sei onde que ela está, não sei se ela está sem câmera. E aqui, apareceu. A Ana Cláudia, continue a sua apresentação. Boa tarde, eu sou a Ana Cláudia, sou assistente da doutora Gilca, trabalho na assessoria técnica da promotoria aqui de Natal. Ok, agora vamos aí aos demais representantes de condomínio, o nome, o Deixa condomínio eu só que me representa. apresentar também, diretor. Desculpe, Jalice. Boa tarde Pode a ir. todos. De antemão, eu peço desculpa, mas eu estou com um problema na minha câmera, então vocês não vão conseguir me visualizar. Mas eu me chamo Jalice Vieira, eu atuo como coordenadora da assessoria jurídica do IGARNE. Os demais participantes agora podem se apresentar, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Cleito, sou funcionário da Compacta, administrador de condomínio, e estou aqui para aprender mais um pouco como nós devemos cuidar do nosso meio ambiente sobre a água, né? Obrigado. O próximo, por favor, obrigado. Eu sou o William Maribondo Vinagre Filho, sou conselheiro do CREA e estou este ano coordenador da Comissão de Meio Ambiente e sou síndico de 2 condomínios, em Natal e em Pirangi, do Norte. Obrigado. Boa tarde. Me chamo Reginaldo, estou representando o condomínio Westside Boulevard, aqui em Candelária. Boa tarde, meu nome sou Luiz Valério, presidente do Sindicato dos Condomínios, Administradoras, Shopping Centers e Flats do Estado do Rio Grande do Norte. Em nosso banco de dados, temos aproximadamente 3.000 condomínios e, claro, ainda está faltando muita coisa. O interesse é saber as posições de orientação e legais e reguladoras do IGARNE com relação a essa questão dos postos. Próximo, por favor. Boa tarde. Meu nome é... Você, Álvaro. Ok, boa tarde, meu nome é Álvaro, estou representando aqui o condomínio Manuel Gonçalves Ribeiro, eu sou o subsíndico. Boa tarde, meu nome é Ali Fonseca, eu sou síndico do condomínio residencial Porto das Dunas. Atualmente estou embarcado, trabalho da Maré Mercante, trabalho para a Petrobras. Estou em alto mar, mas estamos acompanhando essa reunião graças a nosso sistema de internet. O interesse é exatamente sobre isso, saber sobre essa questão de postos, se a gente pode fazer ou não. Ok? Um abraço a todos aí, um prazer estar com vocês. A tecnologia nos integrando a todos, né? Mesmo em alto mar, né? O IGARNE está lá em alto mar. Pois é, tá vendo? Coisa boa. 80 milhas de terra. Maravilha. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberto Fagundes, eu sou da empresa Tecmetria. A gente trabalha com individualização de água e projetos de uso consciente de água no Rio Grande do Norte. Hoje a gente atende quase 200 condomínios aí com contratos, onde a gente procura levar projetos e conscientização no uso não só para o próprio condomínio, no uso adequado de piscina, de áreas comuns, mas também para os condôminos dentro dos apartamentos. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do evento com vocês. É uma solicitação dos síndicos e das administradoras entender um pouco melhor o uso de poço artesiano e a gente está aqui representando esses nossos clientes, quase 200 condomínios. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado a você, Roberto. Satisfação estarmos aqui. Pois não, o próximo. Boa tarde, eu sou Antônio Patrício, engenheiro civil de formação, fui professor da UNP e da UFRN como visitante, só da UFRN, da UNP era professor titular. Atualmente estou na Unicamp, em vistas, como professor e pesquisador associado, em vista de aposentadoria. Saindo já. Obrigado. Mas dando a sua contribuição, seja bem-vindo. O próximo. Boa tarde, meu nome é Sancler, eu atuo como subsíndica aqui no condomínio Esportes Parques. Isso, obrigado. Boa tarde a todos. Próximo, ainda tem mais alguém? Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Curioso, sou síndico do condomínio residencial Juvenal Lamartine. Ok, Renato. O próximo, por favor. Temos mais alguém? Alguém não se apresentou aí, tanto de equipe técnica? Ok. Então, pessoal, acho que todos foram apresentados e eu gostaria só de, rapidamente, fazer uma introdução aqui ao tema, né? Então, recentemente, com a nova lei do saneamento, posteriormente, a doutora Gilca, com muito maior propriedade, vai poder clarear isso para todos nós, todos vocês, mas aí a nova lei do saneamento trouxe uma situação nova, que a gente já enfrentava um pouco essa dificuldade em alguns grandes condomínios, que tinham grandes áreas verdes, né? Então, nós temos aí uma situação em que o condomínio, ao ser construído, se perguntava à CAERN, mediante ofício, né, se a CAERN podia atender a demanda, tinha ramal, etc. e tal, e a CAERN se pronunciava. Em não podendo atender, é que se autorizava a perfuração do poço, a obra hídrica e, posteriormente, a outorga dessa água. No entanto, com o novo marco do saneamento, passou-se a poder trabalhar o uso diverso da água potável, daquela água que vai servir a torre do condomínio, da caixa d'água do prédio, ou a distribuição nas casas. Nós hoje podemos fazer essa separação diante da nova lei com relação às áreas verdes, a área de lavagem de pátio, piscina, tudo isso é possível fazer essa separação, essa questão, desde que seja comprovado a questão da água potável, que ainda continua prerrogativa da CAERN ou do SAAI, ou o condomínio demonstrar que tem capacidade de atender a potabilidade da água. Então, em face dessa nova lei, nós tínhamos uma demanda de fiscalização grande aqui no IGARNE e, por força do Ministério Público, aqui, que a doutora Gilca está aqui, o IGARNE, nós celebramos agora recentemente, estamos assinando um TAC, um termo de ajustamento de conduta, exatamente para podermos agora, né, com base na nova legislação, nessa questão do TAC do Ministério Público, podermos fazer essa fiscalização. E aí nós conversamos já durante a questão da implementação do TAC com a doutora Gilca e a sua equipe, que nós faríamos primeiro a parte educativa. Não nos interessa aqui criar problemas, então antes da fiscalização nós vamos fazer uma ampla campanha de esclarecimento, né, junto aos condomínios, o que é que pode, o que não pode, e, posteriormente a isso, nós esperamos já que uma grande parte possa se regularizar essas demais situações e, portanto, depois, nos casos mais graves, que onde não for possível haver essa regularização, é que nós aí, então, partiríamos para a questão da fiscalização. Eu lembro também que, tecnicamente, existe também a questão do nitrato, um problema grave que nós temos, infelizmente, devido à contaminação de regiões da nossa cidade, onde muitas vezes o condomínio pensa em economizar água, porém a distribuição de água com nitrato causa problemas mais complexos ainda de saúde pública à população, uma questão que foge, inclusive, à nossa alçada. Então, diante dessa situação, nós estamos nessa primeira fase, que é a fase de conversar, de esclarecer junto aos condomínios toda essa situação, para então, a partir daí, abrirmos esse espaço, esse tempo de regularização de usuários e, posteriormente, é que nós passaríamos à última fase, que seria essa fase da fiscalização, onde nós esperamos
já resolver a maioria dos problemas. Então, diante disso, eu pediria, então, que a nossa equipe colocasse aí um pouco da apresentação do TAC, e eu pediria, na realidade, à doutora Gilca que pudesse até esclarecer os pontos com maior propriedade e, posteriormente, nós falaríamos aí as questões relativas ao IGARD, documentação, aquilo que nós poderemos tratar com os condomínios e, após isso, nós abriremos para dúvidas, questionamentos e, claro, que ficaremos, então, a partir dessa reunião, à disposição de vocês para dirimirmos todas essas dúvidas que, porventura, vão existir. Então, eu pediria a Ana Vitória para expor aí a nossa apresentação. Se fosse interessante, até para encaminhamento, eu queria fazer um momento assim, preliminar, antes da apresentação do documento mesmo. Pois não, doutora Gilca, pode fazer. Pode ser? Ana, pronto. Suspenda um pouquinho Então, a apresentação. assim, é só para fazer um esclarecimento preliminar, porque isso tem acontecido muito no dia a dia das pessoas, que são situações que chegam à promotoria e que a promotoria começa a entender a questão e avaliar e investigar. Existem muitos condomínios que têm poços tubulares e utilizam essa água desse poço para abastecimento humano, certo? De vez em quando chega reclamações, até mesmo de condôminos, que falam, olha, o meu condomínio tem um poço e a gente queria saber da regularidade e tudo desse poço. E com essas primeiras reclamações, nós começamos a entender o problema e vimos que o problema tem uma dimensão muito grandiosa e é importante a gente esclarecer. Muitos condomínios têm poços e esses poços eles são usados para realmente abastecer as residências dos condôminos. Acontece que essa água que sai do poço é uma água que a gente chama de água bruta. É uma água que não passa por nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de diluição. E nós temos um aquífero, infelizmente, na cidade, muito contaminado. Ele vem cheio de contaminantes, mas a contaminação maior que existe, muito disseminada no aquífero, é uma substância química chamada nitrato. Essa substância ela é decorrente de fossas, né? E por muitos anos nós temos uma cidade sem o sistema de esgotamento sanitário adequado, e por muitos anos essas fossas despejaram contaminantes no aquífero. Na hora que eu perfuro um poço e que esse poço sai, essa água sai, ela sai muitas vezes com essa substância chamada nitrato acima do nível de potabilidade. Qual é o nível de potabilidade? É 10 miligramas por litro. Então, o que nós começamos a fazer? Coletamos em vários condomínios algumas situações de águas de poço e vimos que a água estava em desconformidade com os padrões da potabilidade. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo, desde 2007, o Ministério Público faz um trabalho muito intensivo na cidade para melhoria da qualidade de água para abastecimento humano, na cidade como um todo. E realmente existe muita contaminação no aquífero, só que a CAERN, com a estrutura que ela tem, né, de equipamentos, de reservatórios, de controle de água, né? Ela pega a água que ela pega do subsolo, ela mistura com água do manancial. Na zona sul, leste, oeste, todos podem ver alguns reservatórios de água espalhados pela cidade, e nesses reservatórios chegam água tanto do subsolo quanto do manancial superficial. Na zona sul, leste e oeste, chega da Lagoa do Jiqui. E essa água do manancial
ou seja, do aquífero, do subterrâneo, ela é misturada com a água do manancial superficial, porque a água de lagoa não tem nitrato, certo? Então, na zona norte vem de Extremoz e na zona sul do Jiquí. Então, nesses reservatórios, são realizadas as misturas. Então, quando a água chega no próprio condomínio, no sistema de abastecimento público, ela vai chegar com nível menor do que o nível ideal da potabilidade. É claro que ainda temos alguns pontinhos na cidade que, infelizmente, a gente está fazendo esse controle, que, infelizmente, ainda não tem um probleminha ou outro de nitrato. Tem melhorado muito. De 2007 para cá, a CAERN melhorou bastante em relação ao nitrato. Por quê? Porque ela faz, isso é um processo judicial, o juiz já determinou, ela é obrigada a fazer, a ASBAN faz o controle. Então, o que acontece? Nós temos uma água da rede de abastecimento público que está com controle adequado, né? Então, ela está considerada potável, ela está com nitrato abaixo de 10 miligramas por litro. Aí, o que acontece? Alguns condomínios têm o poço, encaminha essa água para as residências. Aí, as residências, elas estão recebendo água com contaminação de nitrato. O nitrato é uma substância que ele é tão resistente, que não adianta ferver a água e nem filtrar a água, certo? Então, o certo mesmo, não adianta eu pegar, por exemplo, uma água de poço, eu vou filtrar e vai resolver o nitrato. Eu posso matar outras bactérias, mas o nitrato ele não vai ser eliminado com a fervura e nem com a filtragem, nem com zoom, super zoom, nada disso. Então, qual é a solução? Existem muitos condomínios que realmente estão usando a água de poço. Isso é perigoso para a saúde humana. Mas existem condomínios que precisam de muita água. Por quê? Porque tem um paisagismo, porque tem uma área grande que precisa ser aguada. Então, nesses casos, também nós entendemos que não é interessante você usar água tratada para aguar a planta, que a gente chama de fins menos nobres, porque a planta não tem problema receber nitrato, até não tem implicação para a planta, só para o ser humano. Então, qual seria a solução? Condomínios que têm necessidade de muita água, a água para abastecimento dos condôminos seria da CAERN. Por quê? Alguém tem que se comprometer, e a Justiça já determinou que essa obrigação é da CAERN, de oferecer uma água potável para a população. A minha preocupação é quem é que vai assumir a responsabilidade por não oferecer uma água de qualidade? É o síndico? É muita responsabilidade para um síndico, entendeu? Porque a água que chega nas torneiras dos moradores tem que ser potável. O juiz obrigou, a Justiça já obrigou quem a fornecer essa água potável? A CAERN. Então, nos condomínios, o ideal é que tenhamos a água para abastecimento dos moradores do Serviço Público de Abastecimento de Água, que seria a CAERN. Se, porventura, o condomínio precisar, além dessa água, precisar de outros usos, né, para paisagismo, essas coisas, pediria, se tiver um poço, a regularização do poço para o IGARN. Certo? Se não tiver o poço, pediria uma autorização para uma perfuração do poço ao IGARN. O importante é garantir que a água que chega para os moradores de um determinado condomínio XYZ seja potável. Quem é obrigado a oferecer água potável, tratar, gastar recursos para realmente oferecer é a CAERN. Eu posso cobrar da CAERN
que quando ela não oferece água, posso. Agora, o perigo é alguém distribuir uma água que não seja potável para os moradores. E é muito negativo ter que cobrar isso de um síndico, esse tipo de coisa. Então, o ideal é que cada condomínio tenha para o abastecimento público, para o abastecimento dos seus moradores, água do serviço de abastecimento público. E se, porventura, precisar de um poço, precisar de algum poço para abastecimento de água, pediria ao IGARNE essa autorização, mas não para abastecimento humano, e sim para a utilização em fins menos nobres, que a gente chama, que é para paisagismo, esse tipo de coisa. Deu para entender? É mais ou menos isso. É uma maneira simplista da gente falar tudo que tem num processo que anda desde 2007 na Justiça, que a gente fica monitorando e vai melhorando. A gente está com uma melhoria bastante grande em relação a abastecimento de água na cidade. Eu me mudei recentemente, morava num condomínio que tinha uma autorização para um poço, tinha um poço que tinha uma autorização muito antiga, desde a época de construção do condomínio, tinha esse poço. E nós fizemos, porque lá também tinha gente da CAERN e tudo, nós fizemos uma comparação. A água que saía do poço desse condomínio e a água que chegava na CAERN. A água que saía do poço do condomínio tinha um nitrato muito acima de, eu acho que era 16 ou 17, e a água da CAERN, 7. Para se ter uma ideia. E a população tem que beber a água que é potável, né? Os condôminos têm que beber a água que é potável. Então, assim, é muito importante que as pessoas dentro do condomínio avaliem a situação, a qualidade da água, a água que vai para abastecimento humano, certo? Para que essa água bruta de poço não seja utilizada para abastecimento humano. É a maneira mais adequada de prevenir qualquer problema ligado ao abastecimento de água para consumo humano. Em síntese, nós fizemos aí, doutor Auricélio vai explicar com a equipe dele, nós fizemos justamente esse compromisso para que, vamos supor, essa primeira fase não seja simplesmente de ir lá e punir o condomínio, mas seja também essa fase educativa para que aquele que tem poço, que a gente sabe que tem muitos condomínios que têm poço, que hoje andam na clandestinidade, se regularizem junto ao IGARNE, mas se regularizem para esses fins menos nobres, porque para o abastecimento seria a água da CAERN. É praticamente isso, eu acho que o doutor Auricélio vai explicar com a equipe, e o compromisso é mais ou menos isso, em linguagem mais coloquial, menos jurídica, de uma forma mais clara. O importante, o principal objetivo de todo esse trabalho é que os moradores realmente tomem água potável de acordo com a Organização Mundial da Saúde e com as portarias que hoje existem em nível nacional. Essa participação maior, assim, no sentido de esclarecer o trabalho. Doutora Gilca, eu agradeço aí a sua intervenção, de que já a primeira fase aí, a explicação do TAC, né? A senhora já colocou muito bem, né? E eu acho que agora nós poderíamos passar aí para a equipe técnica, o professor Rigueto, a Radmila, explicar um pouco o detalhe da nossa parte, esclarecendo que o IGARNE, nós fazemos o licenciamento do poço e a outorga de água bruta, inclusive para a CAERN. Quando é água potável, aí no caso é a Suvisa, né, que onde a CAERN vai ter que comprovar a potabilidade e tudo mais, né? Então, pode passar a próxima tela aí, só para ver. Aqui está um pouco essa parte aqui, que é a missão do IGARNE, né? Nós temos aí a responsabilidade pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos no Rio Grande do Norte, né, onde nós visamos consolidar um sistema estadual integrado a um sistema nacional de recursos hídricos, de modo a garantir o acesso à população potiguar de água na quantidade e qualidade desejadas para a segurança hídrica. É isso que nós tentamos fazer aqui
junto ao IGARNE, com apoio dos demais órgãos aí de controle. Pode avançar. Essa parte do TAC aqui, eu acho que a doutora Gilca já explicou, né, doutora? Se quiser colocar alguma questão maior, que a senhora já andou da conduta, todas as questões. E aí eu pediria para passar lá para a parte que onde nós falamos das obrigações assumidas pelo IGARNE, onde eu pediria aí para o professor Rigueto ou Radmila colocarem um pouco, fazer a intervenção técnica de como nós vamos proceder, conforme a doutora Gilca já colocou aqui. Nós vamos iniciar primeiro fazendo essa campanha informativa, fazendo essa educação junto aos condomínios, um prazo de regularização e, o último caso, claro, é a fiscalização, onde nós esperamos aí ter uma atuação mínima possível com essa parte de fiscalização. Professor Rigueto, Radmila, por favor, podem continuar agora. Então, eu vou fazer uma colocação assim, bem curta, uma vez que a Auricélia e a doutora Gilca já explanaram bastante o que vem a ser essa preocupação com relação à utilização da água para abastecimento humano, né? E as implicações na saúde, se não houver um controle cuja responsabilidade tem que ficar com uma concessionária, né? É uma instituição onde tanto o órgão gestor quanto até a questão de saúde pública possa se endereçar em relação a um órgão responsável. No momento em que a água para abastecimento pudesse ficar com os condomínios, haveria, sei lá, centenas de condomínios cuja responsabilidade ficaria diluída com muita dificuldade para se entender o que acontece em cada um deles. Então, o termo de ajustamento de conduta, que saiu da Procuradoria, né, do Meio Ambiente, através da doutora Gilca, coloca o IGARNE a responsabilidade para levar a questão de que água para abastecimento público terá que ser da concessionária. E a utilização em outros usos, como jardinagem, piscina, é possível que os condomínios requeram tanto a perfuração do poço como a outorga de utilização para fins menos nobres dentro dessa sua propriedade. O que a doutora Gilca colocou bem na questão do nitrato, eu acrescentaria também a questão da contaminação orgânica, né? Porque nós estamos lançando, através de fossas e sumidouros, por toda a cidade. O próprio condomínio deve ter a sua fossa ou sumidouro, desde que, se não houver um recolhimento pela rede pública de esgoto, que Natal ainda está longe de conquistar plenamente, poderá até haver dentro do condomínio um curto-circuito entre uma água servida, uma água contaminada, e o bombeamento dela, levando, portanto, a uma contaminação orgânica que a CAERN realiza através da cloração. Então, dentro do trabalho da CAERN, toda a água que chega em qualquer residência, ela vem com uma quantidade de cloro, muitas vezes até alta, a fim de que não haja esse problema de contaminação, que é muito sério, principalmente em regiões mais pobres, né? Principalmente na região norte de Natal, onde grande parte da população não utiliza água de garrafão para se alimentar ou para fazer comida, usam água da torneira mesmo, para beber e tudo. Então, essa água ela tem que estar isenta, né? Tanto do nitrato quanto da contaminação orgânica. Então, é um trabalho que a concessionária passa a ser de responsabilidade. Então, como atividade do IGARNE em levar adiante esse termo de ajustamento de conduta, nós temos aí dois períodos. Um primeiro período, um primeiro momento de esclarecimento, de levar a informação aos condomínios, um levantamento
de quantos condomínios já estão cadastrados na CAERN, que é uma quantidade bastante grande, onde já conseguimos uma informação da CAERN de como esses condomínios e até também grandes empreendedores, né, utilizam essa água, qual é o nível de nitrato que está naquela região, quanto de água está usando, e, por alegria nossa, grande parte dessa lista que a CAERN nos forneceu possui hidrômetro, ou seja, está ligado à CAERN. Então, isso ajuda muito. Nós diríamos, então, que de centenas, de 400, 500 usuários, nós diríamos que é da ordem de 100, 100 e pouco usuários que realmente nós precisamos chegar mais próximo para que essa regularização aconteça. Evidentemente, todos serão, assim, particularmente analisados, mas principalmente nos locais onde o nível de nitrato é maior. Então, as regiões onde o nível de nitrato é maior, que chega a ser 12, 13, é um local onde, não havendo a mistura de água sem o nitrato com o nitrato, é uma preocupação maior que a fiscalização também terá que assumir. Então, portanto, o trabalho de fiscalização ela se dará nas duas condições, quantitativo, em termos de quantidade, e também qualitativo, em termos da presença do nitrato e de como o síndico, o condomínio, está tratando dele. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer, e aí eu colocaria para a Radmila que ela fizesse a apresentação, inclusive, dessa relação de usuários, se for possível. Olá, estão me escutando? Sim. Sim, Radmila. Dando continuidade a essa questão das obrigações assumidas pelo IGARNE, essa campanha, ela visa inicialmente justamente esse esclarecimento que a doutora Gilca apontou. É para que os condomínios, os usuários de água, eles tenham entendimento da questão da qualidade de água que eles estão consumindo, porque às vezes o entendimento geral da população é que a gente vai deixar de pagar uma conta porque a gente já tem um poço, porque muitas das vezes a gente sabe que nas construções dos condomínios, as construtoras já faziam esse tipo de perfuração, então o poço já existia ali dentro, e aí os condôminos vamos usar ou não vamos usar, e acabou que muitos desses usuários de águas, eles desconhecem dessa questão da qualidade dessa água que estão consumindo, desconhecem a necessidade de estar regulamentando, desconhecem até mesmo a existência do órgão. Então, inicialmente, como o professor Rigueto e o Auricélio estavam falando, essa campanha, né, esse TAC veio para contribuir, né, com o IGARNE vai estar assumindo esse papel de estar esclarecendo, inclusive a gente vai estender a rede hoteleira, né, aqui de Natal, a parte ali da via costeira, então vai ser feito de maneira separada, né, mas a gente vai ter campanhas, né, programações para esclarecer isso, informar os usuários de água a necessidade de estar regularizando e informando, como a doutora Gilca falou, da questão da qualidade. Como o professor bem mencionou, num contato com a CAERN, a CAERN, né, elencou uma contagem de 282 pontos de distribuição aqui em Natal, onde alguns setores, sim, estão com o teor de nitrato acima do permitido, alguns com uma máxima até, eu achei positivo para a situação do aquífero Barreiras, como já bem colocou, a questão da falta de saneamento básico, né, de rede coletora de esgoto, e a CAERN apontou aqui um número máximo de um teor de nitrato de 13,74, né, é um valor alto,
né? Mas relativamente ainda está dentro de uma margem boa, né? Melhor do que o do condomínio de doutora Gilca, o poço dela, né? Então, assim, alguns setores, em principal, o bairro de Lagoa Nova, parte de Capim Macio, bairro Nordeste, Nova Descoberta, bairro Nazaré, de Septo Rosado, alguns pontos de Alecrim, ainda estão com alguns, com nível de nitrato um pouco acima do permitido, mas não extrapolando essa margem que foi apresentada dos 13,74. Serão feitas, né, de uma maneira geral, Alô, estão me ouvindo? Sim. Será feita essa campanha justamente esclarecendo e, a posteriori, executando, né, um plano de fiscalização e execução desse plano para visualização dos poços que ainda, porventura, faltarem se regularizar. Como foi bem mencionado, é fundamental essa regularização, serão regularizados, né? Então, quem tem o poço, o que fazer? Eu tenho um poço no meu condomínio. Esse poço, ele pode ser utilizado para irrigação, para questão de lazer, uma limpeza, outros usos, né? Como a gente fala, um uso diverso ao abastecimento humano. Mas o IGARNE irá regularizar apenas esses usos, né? Ficando a prerrogativa do abastecimento humano para a concessionária de águas. Eu acredito, Auricélio, que já tem algumas pessoas, tem uma pessoa com mão levantada, que seria o caso da gente sentir dos condomínios, se tem alguma dúvida, porque vão surgir dúvidas, né? Existe um poço dentro do meu condomínio, não está sendo usado, o que fazer? Existe no meu condomínio um poço, o condomínio quer perfurar um poço, o que fazer? Então, eu acho que seria um momento da gente escutar, né? Estamos, inclusive, com uma boa representatividade de condomínios, né, dentro de Natal, associação e tudo mais, então seria um momento de talvez a gente escutar eles e esclarecer as dúvidas que, porventura, venham aparecendo. Com certeza, Radmila, é importante o que você colocou, doutora Gilca, o professor Rigueto, porque assim é bom que fique bem claro uma questão que, como consta no próprio TAC, na decisão judicial, que será a responsabilidade do condomínio, né, e do seu representante por as questões futuras com relação a isso. O IGARNE, nós vamos fazer uma reunião técnica também com a CAERN e vamos priorizar inicialmente o trabalho, né, e tudo nas regiões com maiores teores de nitrato, mas vamos atingir, claro que toda a região, e vamos permitir essa questão da regularização, que também foi colocada aqui, e a separação desse uso. Claro que nós vamos confrontar aí com a CAERN a per capita, né? Um condomínio tem um poço, faz uso de irrigação e ele não pode ter uma per capita muito inferior à média, tudo, vocês sabem, tem profissionais aqui da área que nós temos como aferir isso de maneira indireta. Então, aquele condomínio que tiver com essa per capita muito baixa, claro que aí onde a fiscalização atuará. Então, é colocado isso, eu acho que nós temos aqui, e já foi dito, e inclusive pela doutora Gilca, o interesse inicial nosso em regularizar, em fazer essas situações funcionarem de acordo com a lei. Então, dito isso, nós partimos agora para tirar as dúvidas e abrimos aí na sequência de perguntas, talvez alguns blocos de 1 a 2, e aí a gente pede para o setor técnico aqui ir acompanhando e dar as devidas respostas. Podemos começar, então? Sim. Pode tirar a apresentação, Ana Vitória. Era isso que eu ia sugerir. Auricélio Costa, o senhor é diretor do IGARNE, é isso? Isso, exatamente, professor. 3 perguntas. Primeiro, esse encontro está sendo gravado. Então, vai ser disponibilizado esse vídeo? Pode ser, sim. Podemos disponibilizar. Eu assinei a lista de presença, primeiro erradamente como participante pessoal, depois eu corrigi e coloquei como presidente lá o e-mail do sindicato. Eu agradeceria, porque nós temos um canal
YouTube, o canal do sindicato, onde hoje a questão da informação é importante que ela circule da forma mais transparente possível. Então, se o senhor pudesse me mandar esse vídeo, ou se tiver já um canal, a gente divulga o link. É bom, porque são muitos envolvidos, né, Auricélio? Então, por mais que a gente se esforce em compartilhar as informações, nada melhor do que assistir a própria apresentação da doutora Gilca, sua, do professor Rigueta, etc. Segunda pergunta, esse PowerPoint será enviado para o e-mail cadastrado na lista de presença? Podemos enviar, já está atendida essa solicitação, professor. Maravilha. E a terceira para a doutora Gilca. Pelo que me consta, eu também residi, doutora, num condomínio que até hoje tem o posto, condomínio antigo, né? Esses condomínios antigos de Natal, eu não sei qual foi a data de fundação da CAERN, mas eu não sei, realmente não sei. Mas os condomínios, a maioria dos condomínios antigos de Natal possui seus postos. E eles usam, até hoje. E, pelo que me consta, o síndico pede teste sobre a água. Existem empresas, eu creio que a senhora saiba, que fazem esses testes. E aí o síndico recebe o teste e pronto, está resolvido. Ele vê que está para o consumo humano e ele fica calado, ele nem comunica aos condomínios. Ele nem comunica, ele só acompanha a qualidade da água, né? É interessante que a natureza, nesse aspecto, é benéfica, porque o aquífero todo não está contaminado. Eu não sei por quê, por exemplo, aqueles prédios que são mais próximos do Parque das Dunas, que é um parque de preservação ambiental, é meio remoto que o aquífero tenha. Estou assim, chutando, né? É a única forma de eu entender que um lugar tem a contaminação e outro lugar não tem a contaminação. E o aquífero é um só. Então, eu creio que não tem problema, né, doutora, de eles continuarem agindo dessa forma. Entendeu o que eu estou colocando? Entendi. E eu creio que o IGARNE talvez tenha essas empresas cadastradas, empresas privadas, né? E tem uma gama de serviços que essas empresas podem atender, não só teste de água, como outra gama de serviços, porque o marco do saneamento, o marco regulatório do saneamento, é um documento muito novo, é recente. Então, tem a gama de serviços e tem várias empresas interessadas. Então, a minha pergunta seria nesse sentido. O que é que a senhora acha disso? Se dá para continuar? Então, eu vou explicar. Assim, primeiro, é uma curiosidade, e o senhor levantou um ponto que também foi assim, uma das minhas primeiras curiosidades quando eu comecei a trabalhar com a água. Por que alguns lugares estão tão contaminados e outros não? Quando a gente estuda aquífero, o professor Rigueta é professor, ele vai saber mal que eu, mas deixa eu falar assim da minha vivência mais coloquial. Quando a gente estuda aquífero, até no ensino fundamental, a gente estuda que o aquífero ele é dividido em partes. Tem o aquífero livre, que é a parte em cima, tem uma parte que divide o aquífero livre do aquífero confinado, que ele chama-se aquidar, que é uma parte mais, digamos assim, que consegue fazer livrar o aquífero confinado de contaminantes, porque é uma parte que, digamos assim, faz a divisão desses dois aquíferos. E, normalmente, quando se perfura um poço, essa água vem lá do aquífero confinado. Só que a cidade de Natal, ela tem um aquífero muito diferenciado de várias cidades do país, chamado aquíferos Dunas Barreiras. Então, nem todo lugar tem essa camadazinha que faz essa separação do livre e do confinado. Então, o que acontece? O que vem porque os contaminantes das fossas, tudo, elas pegam mais a parte do aquífero livre. Só que, como não tem essa divisão, aí os contaminantes eles chegam nas profundidades do nosso aquífero. Por isso que sempre tem muita contaminação, acaba ficando bem disseminado.
Diferentemente do que a gente pensa, eu também pensava assim, que perto, por exemplo, lá do Parque das Dunas, da unidade de conservação, que não tem muita contaminação, não, ali tem muita contaminação, porque a contaminação ela é decorrente de fósseis, e a cidade ela começou por ali, Petrópolis, Tirol, e aquela área ali toda praticamente está bem contaminada. A parte menos contaminada é perto aqui da zona de proteção ambiental 1, perto do parque da cidade. Ali é a área mais livre de contaminantes da cidade, porque também é uma habitação, a ocupação ela já demorou mais, esse tipo de coisa. O grande problema é o seguinte: primeiro, quando a pessoa tem um poço, ela tem que comunicar ao IGARNE, o IGARNE tem que saber. Né? Esses condomínios antigos, se o síndico ele assume isso, ele está fazendo... Porque, veja só, existe o abastecimento de água, é toda uma legislação específica, né? Tem as portarias, tem a 11.445, é a lei federal, e ele, na verdade, existe uma concessão, é um serviço público, né, essencial. Quem presta esse serviço público na cidade é a empresa concessionária, a CAERN. Então, assim, é muita responsabilidade para um síndico assumir, tipo assim, aqui eu assumo que aqui está de acordo com a potabilidade, porque um ou outro morador pode reclamar e pode responsabilizar o síndico. Eu digo assim, não é interessante para um síndico assumir isso sozinho, sabe? Eu acredito que não nem pode, né, pela legislação, porque o abastecimento de água, realmente, quem tem que garantir é a concessionária. Isso é a legislação, né, que estou dizendo justamente isso. Por isso que eu acho que é interessante, se tiver um poço, o condomínio usar esse poço para fins menos nobres, mas para o abastecimento usar a água da CAERN, que é a empresa que é responsável para garantir a potabilidade. Agora, uma coisa muito interessante de esclarecer, teve uma época em que, assim que a gente começou essa investigação, realmente a situação da cidade em termos de distribuição de água era bem pior, tinha muito mais áreas contaminadas. Então, por isso que eu acho que muitos síndicos falam, não, eu vou usar a água do meu poço que é menos. Só que agora, como deu uma melhorada em muitas áreas, é importante que essa responsabilidade passe realmente para aquela que a lei determina que se responsabilize. Estou falando isso de uma maneira assim, bem assim, normativa, né? Bem legal. Doutora Gil, só um complemento aí à resposta de Luiz, né? No IGARNE nós temos várias denúncias de condôminos que analisam a água e vê que está acima do teor de nitrato e, inclusive, alguns até exigindo que a fiscalização e tudo mais, alguns, né, querendo partir até para denúncias no MP. Então, é uma situação conflituosa. Tem muitos condôminos que fazem essa aferição e não cabe só ao síndico olhar e ele assumir aquela postura. Ele terá que divulgar isso, tem que ser uma informação pública. Eu volto a afirmar, a potabilidade da água, o condomínio ou a CAERN é a Suvisa, que é ligada à Secretaria Estadual e outros órgãos que fazem o controle da potabilidade. O IGARNE, nós autorizamos o poço, a obra hídrica, e outorgamos água bruta, né, para uso geral, inclusive da CAERN. E depois a CAERN vai dar a potabilidade e o tratamento e vai ter outras instituições que vão atestar e aferir da qualidade dessa questão da Suvisa. Então, o condomínio que fizer o abastecimento, ele estará assumindo as responsabilidades de uma CAERN, ele terá que assumir essas responsabilidades. E o representante legal, que é o síndico, é quem, em última instância, irá ter essas responsabilidades. E é interessante, complementando o complemento do doutor Auricelli, é interessante falar, porque tem gente que fala assim, não, mas e se o condomínio assumir tipo assim, fazer uma estaçãozinha de tratamento de água? O grande problema é que, como eu falei, o nitrato, ele não precisa de uma estação específica, ele precisa de misturar a água do subterrâneo para eliminar com a água do manancial superficial, no caso das lagoas, que aí chega, tanto é que nos reservatórios, vamos pegar aqui um exemplo de um reservatório, um R6,
um da Nascimento de Castro, que é mais conhecido. Lá recebe água dos poços e recebe água da Lagoa do Jiqui. Então, tem lá uma análise, né, que a CAERN faz, e também a Agência Reguladora de Saneamento Básico vai lá e controla, e também a Suvisa faz em vários lugares, assim, principalmente em outros lugares, para ver a qualidade daquela água, porque o nitrato tem que estar diluído. Às vezes chega nesse reservatório bem acima de 10, mas já sai diluído com 10. Doutora Gilca, a senhora Vamos não me passar a respondeu. próxima pergunta. Não, a resposta ficou incompleta. Eu perguntei sobre essas empresas que emitem parecer, né, de análise sobre a água. Elas emitem, o síndico recebe, vê que está ok e nem fica calado, nem divulga nada. Mas isso que eu estou falando, quem assume a responsabilidade é o síndico. Nesse caso, veja só, a empresa, por exemplo, existem vários laboratórios que fazem. Qualquer pessoa, como acontece muito na promotoria, as pessoas chegam, olha, eu fiz da minha torneira, porque eu estou com uma pessoa doente em casa e quero saber a qualidade, ela vai e contrata um laboratório no PRA da UFRN, ou então na Cefet, onde ela quer, ela faz, entendeu? E vem o resultado, certo? O resultado e a pessoa compara se está de acordo com a potabilidade ou não, porque a potabilidade é uma norma, entendeu? Mas, então, assim, doutora, só para a senhora entender, a partir do momento que o síndico tem na mão um parecer de uma empresa que está, claro, habilitada pelo Estado, não sei essa Suvisa, não sei se o nome correto é esse, para ele está resolvida a questão legal. Ninguém pode acusar ele de nada, não, porque ele está na mão com um documento que fala que a água é potável. Entendeu o que eu estou colocando? Entendi. Eu não entendi obrigado. qual é a pergunta. Se ele fala, sim, aí ele Se tem alguém vai essa questionar licença. isso, se alguém vai Sim, questionar aí isso. esse poço, ele tem autorização? Claro. Sim, se aí o IGARNE, aí ele vai dar, o IGARNE ele pode dar autorização para ele desse poço, mas não para abastecimento humano. O prédio que eu residia pagava a conta para a CAERN altíssima, apesar de a água ser de um poço do próprio prédio, mas mesmo assim a CAERN, que eu saiba, ela cobra sobre o consumo da água, que eu saiba. Não sei se alguém aqui pode confirmar isso. Porque a conta de água era altíssima, mesmo tendo poço. Só não era ligado na rede da CAERN, mas tinha o atestado correto da empresa que fez o teste da água, sem problema algum. Entendeu? Ela cobra sobre o esgoto, Luiz Valério. É só sobre o esgoto. Isso, é colocado uma esgoto. saída do poço, o hidrômetro, ele mede e dali ele sabe quanto É por aí que ela mede Então, a prova que a CAERN sabe do poço é que ela cobra pelo esgoto, como o Renato colocou muito bem. Entendeu? Deixa eu só fazer um eco aqui a toda essa situação. Vamos lá. A questão dos recursos hídricos, né? Então, desde que as sociedades se desenvolvem como sociedades, elas precisam de água, isso é um fato. E a gente, quando veio... Oi, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, as populações, né, os núcleos populacionais foram se juntando e aí era necessidade de água. E, antigamente, não se existia um abastecimento para toda a dominialidade da cidade. Então, alguns trechos não existiam água, né, encanada. Então, havia uma necessidade da perfuração de poços, né? E antigamente a perfuração de poços era de uma forma indiscriminada, né? Então, assim, não se existia a gestão, não se tinha o entendimento de um órgão de gerenciamento. E aí veio toda a questão do avanço da gestão dos recursos hídricos, com a lei da política, né? A política nacional, a política estadual de recursos hídricos, depois a criação de um órgão de gestão ambiental. Então, tudo isso veio caminhando para regulamentar como deve ser o gerenciamento desse recurso hídrico, que é a água, né? A água, ele é um bem de todos, mas ele deve ser gerenciado. Então, hoje, o que acontecia antigamente? As pessoas perfuravam poços. Como é que era o esgotamento sanitário? Não se tinha. Algumas pessoas, quando faziam a fossa, fazia fossa sumidouro corretamente.
mas muito da população não faziam fossa sumidouro, né? Faziam fossas negras. E essas fossas negras são aquelas que vão recebendo os efluentes, os dejetos, né, os esgotos, e aí elas não têm um fundo, não tem um tratamento preliminar, ela vai recebendo e ela vai lançando no aquífero. Então, por isso, né, em onde foi desenvolvendo a cidade, alguns, como a doutora Gica falou muito bem, que aí tem uma taxa maior de nitrato, né, devido a isso. Principalmente se a região ela tem saneamento básico, se a região é de esgotamento fossa sumidouro, como deveria ser, ou se é de fossa negra. Por desconhecimento, às vezes, uma pessoa não tem noção de onde existe uma fossa, ou ele comprou um terreno e tem uma fossa ali, e ele não sabe, e ele perfurou próximo daquela fossa, então, basicamente, vai estar captando, água contaminada com dejetos da fossa, né? Então, tudo isso é levado em consideração no contexto da qualidade de água. No contexto de gerenciamento dos recursos hídricos, a gente precisa entender que no Rio Grande do Norte nós temos o instrumento de licença de obra hidráulica e outorga de direito de uso, ou seja, para condomínio, quanto empresa, perfurar um poço, eu preciso dessa autorização do Estado, no caso aqui do IGARNE, para perfurar aquele poço, né? Isso de uma maneira geral no contexto do Rio Grande do Norte. Aqui em Natal, a gente só perfura poços para fins diversos, e se for para abastecimento humano, que Natal não acontece, né? Que a CAERN atende 100% em Natal, mas numa área urbana, um usuário que queira perfurar um poço, ele só pode perfurar um poço se a CAERN, né, a concessionária de água, não tiver condições de atender, né? Então, esse é o contexto. O que o Luiz estava falando, né? Se existe um poço, o poço foi perfurado antigamente, e eu posso utilizar essa água desse poço? Pode, mas para utilizar a água deste poço, deve estar regularizado com o Instituto de Gestão das Águas, o IGARNE. Posso regularizar esse poço para o abastecimento humano do meu condomínio? Não, se a concessionária já tem a prerrogativa, e ela já tem. Vamos imaginar que a CAERN ela não abasteça, que não é o caso de Natal. Então, não caberia esse pedido de outorga para abastecimento humano, mas o condomínio quer irrigar áreas verdes, quer limpeza geral, quer para uso diverso, né, lazer, piscina, ela pode entrar com a regularização desse poço, ela deve entrar com a regularização desse poço. Todo poço, toda fonte de água, ela deve ser regularizada através do Instituto de Gestão das Águas. Então, se eu tenho um poço, devo entrar com o pedido da regularização desse uso, independente da qualidade. Não é só porque eu tenho um laudo que o síndico faz análise regularmente e aquela água está potável que eu posso utilizar o poço. Esse síndico, ele deve ser instruído, aí vale essa nossa campanha, que agora vamos maximizar, né, essa divulgação, porque muitos ainda não conhecem a necessidade dessa regularização, dessa autorização do IGARNE. Então, por isso, né, que está vindo agora nesse momento para divulgar, Luiz. A você como um grande contato dos condôminos, tudo mais, vai ser muito bom essa sua ajuda, porque os condôminos, às vezes, o síndico entra, o síndico sai e não sabe dessa necessidade. Então, se existe um poço e o condomínio quer utilizar esse poço, ele deve, primeiramente, entrar com a outorga, o pedido de regularização do uso da água através da outorga, junto com o IGARNE. E aí a gente vai dar essa orientação, que ele vai poder utilizar para outros usos diferentes do abastecimento humano. Certo? Eu não sei se eu consegui completar essa sua dúvida, Luiz. Super clara, foi super didática, eu acho. Muito bem. Ok, pessoal, vamos tentar ver se tem outra pergunta, outra demanda. Você ainda tem algum esclarecimento, professor? Pode fazer. Dois aspectos assim que também são relevantes, né? Uma delas é um poço utilizado lá pelo condomínio, ele não vai trabalhar muitas horas por dia, né? Ele funciona, encheu a caixa,
desliga o sistema, né? Até mesmo por uma questão de gasto de energia. E toda vez que você rebaixa o nível freático da água subterrânea e desliga, vai haver uma reposição dessa água. A região vizinha levará a água para, de novo, reequilibrar o nível do lençol freático. E isso é uma fonte de contaminação, quer dizer, havendo fossas, sumidouros, esgotamento subterrâneo ali na região, é uma água que terá uma percolação para aquele local onde está havendo esse processo descontínuo de bombeamento, né? O segundo ponto que eu queria colocar é que a cidade de Natal, por falta de recurso, né, no governo de Robinson, foi iniciada uma campanha e houve muita colocação de tubulação de esgotamento sanitário, mas não se completou isso. E, naquela ocasião, o grande problema que se iniciou com uma discussão de que, no momento em que não houver mais a deposição do esgotamento através de fossas de sumidouro, o aquífero Dunas Barreiras, em Natal, deixará de repor a sua água, né? Porque, do jeito que está hoje, eu tiro a água quanto eu quiser, uso e devolvo, né? Então, não haveria, digamos, limite para a quantidade de água que eu possa retirar. No momento em que houver o esgotamento sanitário, então a água que será retirada através dos poços da cidade, seja da CAERN ou não, elas não retornarão ao solo. E, portanto, o nível freático passará a cair muito. Por quê? Porque há uma grande quantidade de retirada de água pela cidade. A própria CAERN faz isso. Então, a tendência nessa universalização do saneamento básico é que haja um esgotamento sanitário com tratamento, com estação de tratamento de esgoto e tudo mais, e, portanto, a cidade de Natal não terá mais condição de abastecer a cidade apenas através de seus poços. Ela vai ter que buscar água fora, provavelmente na região norte, através de uma grande adutora no rio Maxaranguape, coisas desse tipo, né? Então, também essa é uma outra situação que não se pode pensar que hoje eu posso perfurar um poço e, com isso, eu resolvo o meu problema sem precisar da concessionária. Quer dizer, a tendência será através da concessionária, porque ela terá recursos para buscar água em outros locais, né? Então, também é um problema que tem que ser considerado. Eu não acredito que vai demorar muitos anos, não, porque essa universalização do saneamento básico é algo que está aí, que tem que acontecer. Ok, professor, colocada essa intervenção, vamos a outras perguntas. Eu até sugiro que, se puder ter uma ou duas no bloco, né, porque aí permite que mais pessoas tirem as dúvidas. Por favor. Eu tenho mais não, 10 minutinhos, doutor. Porque depois eu peço para lá. Eu estou tentando aqui adiar, mas não estou conseguindo. A discussão está boa. Pode, se quiser intervir, pode ir lá. Então, se as últimas perguntas forem feitas agora, em 10 minutos eu consigo responder. Alô, Maribondo. Está aberto aí para perguntas. Pois não, Maribondo, vamos lá. Como é que o CREA Rio Grande do Norte pode ajudar? Eu coordeno a Comissão de Meio Ambiente, eu sou conselheiro do CREA no 5º mandato, e estou coordenando em 2022 a Comissão de Meio Ambiente. Como que a gente pode auxiliar, principalmente o nosso gerente de fiscalização? Primeiro, ela checa se o poço tem a construção do poço, se a manutenção do poço existe, a ART, a anotação de responsabilidade técnica, e tem um profissional responsável técnico da área assinando pela responsabilidade técnica desse poço. Como podemos ajudar? Muito obrigado. Maribondo, só adiantando aqui a sua resposta, nós temos aí todo e qualquer processo desse no IGARNE, só começa a tramitar no protocolo com a RT do profissional, geólogo competente, quando é o caso de alguma obra hídrica, com a RT do engenheiro civil. Então, é um primeiro passo que nós temos aí para garantir a orientação profissional. Agora, posteriormente, nós poderemos fazer fiscalizações integradas
e aproximar mais as ações do IGARN e do CREA, e no qual eu já me disponho a gente fazer aí uma conversa mais estreita para que esses processos avancem da melhor maneira possível. Tá certo? Bacana. Sim. Principalmente nessa parte educativa, né, doutor Auricélio? Vai ser muito importante. Com certeza, eu acho que vamos contar lá com o apoio do CREA. A Ana Dalgisa tem muita sensibilidade para isso, viu? A nossa presidenta lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Continuamos abertos aqui para aproveitar a doutora Gilca aqui, que ela ainda tem Licença, uns 20 minutos. Auricélio. Licença, Renato estou com o dedo Curioso levantado levantou faz a tempo mão. aqui, ó. Desculpa aí. Pessoal, é o seguinte, doutora, é o seguinte, o meu condomínio é no residencial Porto das Dunas, a gente sabe que fica ali próximo às dunas, né? A preservação ambiental. Mas, por outro lado, nós temos o cemitério Nova Descoberta, que fica bem próximo. E a nossa pergunta é a seguinte, como o cemitério fica próximo ali, o nosso lençol freático ali seria viável para a gente fazer um poço ou teríamos uma poluição maior devido ao cemitério? Eu acho que é uma questão técnica, né, que precisa ser avaliada. Eu não tenho essa possibilidade assim de dizer, sabe? Acho que teria que ser avaliado, né, doutor Auricélio? Acho que para o próprio se é interessante, se não é. Eu não tenho essa habilidade técnica para poder dizer. Eu responderia assim, diversas bem perguntas, rapidamente. diversos questionamentos sobre isso, que a água lá é mais poluída, que não seria viável fazer um poço, outros já disse que é viável. Então, como aqui nós estamos exatamente numa situação para tirar dúvidas, eu coloquei esse questionamento. Professor Rigueto, acho que o senhor pode dar uma luz aí. A questão do cemitério é tudo uma questão da evolução tecnológica do próprio cemitério. Quer dizer, o cemitério, se ele é simplesmente colocado lá os túmulos, as jazidas, sem nenhum recolhimento do churume, esse churume ele vai penetrar no solo e é uma contaminação muito grande. Aí de outros parâmetros de um chorume negro, né? Que é muito perigoso. Alguns anos atrás, nós fizemos uma avaliação do churume lá na Morada da Paz. Aparentemente, é recolhido esse churume e ele é devidamente recolhido sem possibilidade de infiltração. Agora, dependendo do cemitério, né, cemitérios mais antigos, com certeza esse churume acontece à medida que se faz um novo enterro, né? E é bom lembrar que os cemitérios antigos não têm aquele tratamento com a manta que se utiliza hoje, como se fosse um aterro sanitário, não é isso, professor? Então, os antigos de Natal, com certeza, não têm. Agora, os novos cemitérios só são autorizados pelo IDEMA, tudo mais, a localização dentro dessa modernidade. Então, com certeza, lá nesse local, o cemitério antigo poderá ter, não posso afirmar, poderá ter o risco de algum nível de contaminação. Muito obrigado. Continuamos aí com a palavra facultada. Eu gostaria vou me antecipar, né, porque eu vou ter que sair, mas eu gostaria primeiro de parabenizar o IGARN, porque esse trabalho é um trabalho meio que de formiguinha, de esclarecimento. Eu acho que eu fico à disposição também para outras desse tipo, porque eu acho que essa é a primeira, né? A primeira, acho que assim, muita gente, de uma maneira geral, eu acredito que muita gente vai ficar muito satisfeita também de saber que pode regularizar um poço, porque tem condôminos, na promotoria está chegando muita reclamação assim, de condôminos preocupados, que tem o poço, que sabe que é clandestino e tal, e agora já vai poder regularizar, contanto que não seja para abastecimento humano, mas que para fins, porque hoje em dia também estou vendo muitos condomínios grandes, né, com áreas de paisagismo e tal, e realmente usar uma água tratada para isso é muito caro. Por outro lado, também, usar uma água bruta para abastecer a população não é uma coisa positiva, né? Isso para a saúde humana. Então, assim, eu acho que o IGARN está com a faca e o queijo na mão para resolver todos os problemas, né? Porque tanto de garantir a saúde humana, né? Isso porque todos vão poder, e também de utilizar de uma forma racional a água tratada. A água tratada
vai ser usada da CAERN para abastecimento humano e a água bruta vai poder ser usada para outros fins. Então, assim, eu acredito que é a melhor alternativa, a maneira mais razoável, né, e racional de utilizar a água. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando numa reunião. Acho que a gente fica à disposição para fazer outras também. E são muito importantes esses esclarecimentos, que eu acho que agora que o IGARN vai começar, né, de vez com esses esclarecimentos. Eu gostaria realmente de parabenizar, acho que foi um passo muito importante nessa Semana Mundial de Água, a gente conseguir começar a concretizar isso que já está realmente no papel, né, que é o termo de ajustamento. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, obrigada por todos os presentes aqui, de poderem estar entendendo, de terem essa vontade, né, de entender a questão toda que a gente está sendo tratada. Gostaria de me despedir justamente agradecendo e parabenizando o IGARN nesse sentido e todos os presentes. Em nome do IGARN aqui, doutora Gil, que eu agradeço a sua participação e com certeza vamos poder contar com a sua participação na reunião lá com os hoteleiros, que nós vamos fazer, e todos os segmentos. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, dentro dessa nova lei de saneamento, de nós podermos separar a questão. O IGARN regularizar a questão do grande abastecimento, do uso geral, né, para gramados, jardins, piscinas, né, áreas de lazer, lavagem de pátios e calçadas, e deixar o abastecimento humano ali com aquela garantia de potabilidade que a CAERN dá, que dá segurança jurídica para o condomínio, para o síndico. Eu acho que isso é muito importante. E, com certeza, nós queremos aqui, não só queremos usar a fiscalização no último extremo, o que nós queremos é educação ambiental, educar todos. A conscientização, né? Quanto mais a gente falar disso, né, doutor? Muito obrigada, viu? Gotinha de consciência, viu? Agradeço e ficamos aqui também à sua inteira disposição. Obrigado. Muito obrigada, então. Pessoal, continuamos aqui, então, com outras dúvidas técnicas, podem ficar à vontade. Eu tenho um questionamento. Pois não, Anderson, pode perguntar. Anderson Cavalcante. Pode falar. Estou ouvindo, pode falar. É bem objetivo. Pelo que eu entendi aí, diante do fato de o condomínio ter um poço, mas, pelo que foi falado, não tem interesse em usar em outra destinação a não ser abastecimento humano, como não pode, como é serviço pela CAERN. Então, nós mesmos que providenciamos esse fechamento, a gente solicita isso à CAERN ou IGARN, como seria o procedimento? Olha só, com relação a isso aí, eu acho que o professor Rigueto pode dar uma luz, mas, assim, necessariamente o poço, você poderia fechar o poço, parar a utilização. É claro que tem que ter um pouco de cuidado com o poço não ser um ponto de contaminação do lençol, mas necessariamente não precisaria, talvez, inviabilizar, soterrar o poço. Bastaria cessar o seu uso, porque num dado momento futuro você poderia precisar dessa água para algum jardim, para alguma situação, né? Então, eu pediria também ao professor Rigueto aí, o Radmila, quais são as orientações que nós temos para esse fechamento de poço, no caso em que é o próprio condomínio que vê essa necessidade. Não, a informação é se não há interesse de outros usos e a água não é para o abastecimento, então lacra seu poço, né? Quer dizer, faz o lacramento do poço, né? Através de um capuz lá, com uma chave e tudo mais, e informa, né? Mesmo esse poço, se ele não estiver regularizado, ele deve ser regularizado, né? Regulariza a existência do poço até como uma obra existente no condomínio, porém, a questão da outorga não é solicitada, mas com a informação de que esse poço está sendo lacrado. É isso. Ok, pessoal. Próxima pergunta. Obrigado. Boa tarde. Mais alguma dúvida? Boa tarde, está me ouvindo? Sim, pode falar. Meu nome é José Carlos, sou aqui da Servicom.
administrador de condomínio. A gente administra, em média, 250 condomínios, então a gente já tem uma certa margem de condomínio aqui que a gente já administra. E uma dúvida é o seguinte: esse termo de ajuste de conduta, que é de conscientização, nesse período de conscientização, essa primeira etapa, ela tem um prazo para depois começar a fiscalização? Tem. Só dando um esclarecimento, no termo de ajustamento de conduta, nós temos aí cerca de 300 postos, né, que nós temos um prazo de cerca de um ano e meio, para que nós possamos fiscalizar esses postos e fazer esse processo de regularização. Então, nós estamos iniciando agora, mas assim, o TAC foi firmado porque o Ministério Público já pediu essas informações gerais à CAERN, já tem tudo isso mapeado, e meio que impôs, né, ao Ministério, ao IGARNE, essa fiscalização, porque assim, como nós temos aí outras demandas, né, de controle, fiscalizações de barragens e tudo mais, e a lei de saneamento é recente, né, também, então nós não tínhamos ainda nos debruçado nessa questão de Natal. Então agora com o TAC, aí o próprio IGARNE vai ter um período, um prazo para poder fiscalizar esses 300 postos, que numa primeira leva nos foi passado, e claro que se tivermos justificativa e tudo mais para o processo, nós teremos como justificar. Mas vamos ter agora que atuar até sob força do TAC. Inclusive, tem multas previstas aí para o órgão, né, para os dirigentes envolvidos e tudo mais. Então, vocês sabem que um termo de ajustamento de conduta tem lá também as suas consequências, né, para o gestor. Então, nós vamos agir com base nisso, fazendo tudo de maneira correta, porque nós não temos o interesse em inviabilizar e nem criar problema para os condomínios. Queremos a regularização em primeiro lugar. Essa é a meta, é o que nós temos trabalhado no IGARNE, no IDEMA também, no sistema, acho que estadual hoje tem essa orientação geral. Licença, E vale Auricélio, só lembrar, viu, complementando. Auricélio? Pode falar, Radmila. Vale lembrar que a gente vai fazer 3 meses de campanhas de esclarecimento, onde a gente vai fazer o chamamento dos usuários para se regularizarem, né, no que tange ao uso, outros usos, né, diversos. E aí a gente vai aproveitar esse tempo para regularizar. E aí, a posteriori, que vai dar início às campanhas de fiscalização, efetivamente. Ok, obrigado. Próxima pergunta. Bom, pessoal, nós também vamos, posteriormente, Radmila, nós poderemos... Oi, Moribundo, pode perguntar. A questão das praias, vamos dizer, Pirangi. Pirangi do Norte, o SAI não tem água. Você abre lá, na semana pingam uma vez, tá? Então, quase todas as residências, todos os condomínios lá em Pirangi são poço artesiano. Acredito que fazem as análises, tá? Físico-química bacterianas, tá? Mas não existe possibilidade do SAI abastecer aquilo ali. Isso é um problema de mais de, pelo menos eu conheço, eu frequento, mais de 35, 37 anos que eu frequento aquilo ali, né? Como é que fica? Maribondo, ainda não está assim no nosso foco de atuação, inclusive não foi nem estendido o TAC, né? O problema se concentrou, o Ministério Público se concentrou mais em Natal. Nós temos consciência desses problemas que muitos SAI enfrentam, né? Nós sabemos até agora, com a nova lei, o marco do saneamento, os SAI vão encontrar dificuldades em atender aquelas metas de até 2030, não é? Universalizar o atendimento e o esgotamento sanitário. Então, aquelas metas do marco do saneamento, que valem para a CAERN, valem para os SAI também. Então, nós vemos, é uma situação que está sendo debatida pelo governo do Estado, nós acompanhamos aí o processo, né? A própria CAERN terá suas dificuldades, né, para poder cumprir essas novas metas do marco do saneamento, né, até 2030, e os SAI, muitos deles nós sabemos que não têm condições de cumprir, vai ter que ter uma espécie de um acordo aí, como é que eles vão se entender com a HR. Então, nesse momento inicial, é um problema que nós ainda não temos
condições de atingir, de chegar lá. Mas é uma preocupação para o futuro, né, tanto dos órgãos de gestão, da CAERN, do próprio SAAI, das prefeituras locais, de encontrarmos uma solução para o bom abastecimento e a resolução desse problema. Né? Também queria só fazer um esclarecimento. Ele foge com relação a esse TAC. Agora, não deixa de recair naquela questão de uma determinada residência, um hotel, seja lá o que for, precisa de água. E o sistema, seja CAERN ou seja um SAI, não tem condições de fornecer essa água. Então, aquele lote, aquele condomínio, pode solicitar o outorga, pode solicitar tanto o licenciamento para perfuração de poço, como pode solicitar a outorga para a utilização no abastecimento, porque não tem outra condição, né? Então, isso cai naquilo que é o normal, né? Caso a concessionária não possa fornecer água, o condomínio ele pode assumir essa responsabilidade. Tem muitos casos, inclusive, né, de que o condomínio está distante, pergunta oficialmente à CAERN diz não tenho condições de atender comercialmente, e aí nós autorizamos o poço. Claro que ele terá que tomar medidas. E existem também aqueles casos em que a empresa construtora ela pede autorização para o poço para fazer a construção e, posteriormente, o condomínio faz a cessão desse poço para a CAERN, que assume a conta de luz e tal, e faz a distribuição, porque tem também o problema da cobrança, né, com os condôminos, tem tudo isso aí que muitos condomínios também, mesmo ele tendo perfurado o poço, entra nesse acordo com a CAERN. Vocês sabem que também tem essas situações em função dessa questão da cobrança. Então, cada caso é um caso e nós, no caso, como o professor Rigueto bem colocou aqui, existem situações que nós temos que liberar o poço em função de não ter outra fonte, né, como um poço no meio rural, uma fazenda, uma comunidade isolada. Nós autorizamos o poço e, claro, que a água do poço será utilizada também para o consumo não predominante, mas também será utilizada para o consumo humano. Claro que hoje é possível fazer um tratamento, uma floração, né, um cuidado, isso também pode ser complementar ao abastecimento. Pois não, Roberto, pode falar. Pode falar. Auricélio? Pois não, Radmila? A gente teve aqui uma pergunta agora do representante da Servicom sobre a questão de como fazer. Eu acho que seria interessante a resposta aqui direto para que todos ouvissem, né, de como é a regularização, né? Como é que eu solicito a regularização de outorga. Você poderia apresentar, Radmila, isso aí está na apresentação? Não. Mas aí pode explicar detalhadamente? Isso, sim, na apresentação que vai ser disponibilizada vai estar essas informações, como o nosso checklist, como nossos contatos, né, institucionais, para tirar quaisquer dúvidas que a posteriori tenha, até mesmo porque o vídeo, né, a gravação da reunião vai ser disponibilizado. Mas como é feito hoje, tudo é feito virtualmente, né? A gente tem um e-mail, inclusive que está na questão de transição, né, Auricélio? Porque ontem foi lançado um sistema, né, para solicitação de regularização dos usos, né? Os usuários eles vão fazer sua solicitação diretamente no sistema que a gente vai estar disponibilizando. Mas como é que era feito, né? Tudo é feito de forma digital, onde o interessado encaminha a documentação necessária para o nosso e-mail e aí é formado um processo onde é protocolado, né? Não precisa vir à sede do IGARNE, apenas enviar a documentação.
Todas essas informações vão estar no kitzinho que vai ser enviado para os senhores. Ok, Radmila, tem mais alguma pergunta? Então, conforme a Radmila colocou, todo o nosso sistema hoje de solicitação ele tem sido feito via e-mail ainda e, posteriormente, nós vamos tratar com um sistema de informações que vai facilitar todas as solicitações, né? Temos mais alguma pergunta? Eu peço para que todos assinem a lista de presença, porque depois nós estaremos disponibilizando tanto a gravação quanto um material que pode esclarecer como fazer essa regularização. Então, pessoal, conforme a gente já pelo adiantado da hora aí, né, 4h30, sei que vocês têm outras atividades, nós ficamos à disposição do IGARNE, inclusive aí para as associações, né, para os condomínios que queiram nos procurar e fazer isso. Inicialmente, nós tivemos aí um pouco de dificuldade até de acessar vocês, de contactar, porque foi o primeiro contato assim, direto, né, do IGARNE com os condomínios. Mas à medida que a gente ajuste aí os dados, né, o contato de vocês, nós vamos poder também mandar informações, tirar dúvidas e, conforme eu disse aqui no início, nós temos aí o interesse, em primeiro lugar, de regularizar. Essa é a orientação do governo e a gente vai fazer, em primeiro lugar, a regularização, né, para poder, posteriormente, que tenhamos aí, por força do TAC, por força da nossa missão institucional, de utilizar um instrumento da fiscalização. Mas eu acho que fica aqui, essa semana comemorativa da água, essa nossa intenção de um bom relacionamento com os condomínios, de fazer tudo isso funcionar com o tempo. Então, eu fico por aqui. Se alguém mais tiver alguma colocação, tanto da equipe quanto por parte de vocês, fiquem à vontade. Eu só tenho a agradecer o primeiro contato e tenho certeza que chegaremos a um bom entendimento de IGARNE, condomínios, CAERN, é o que nós desejamos. Ok, doutor Vicente. Ei, professor, obrigado. Eu recebendo o material, colocarei no site do sindicato com uma explicação bem didática, todo o material, tudo que o senhor me mandar, eu colocarei lá e passaremos uma circular, nós temos mais de 1.500 e-mails cadastrados, eu creio que, pelo menos, em termos de divulgação e de alinhamento de informações, a gente vai atingir o objetivo, entendeu? Com certeza. Eu deixo toda a equipe aqui, eu também, à sua disposição. Aqui, eu tenho uma dúvida a tirar. Pois não? Aqui em Candelária, a gente, quando abre a torneira, não sei se aqui o abastecimento é do poço, mas aqui em Candelária, quando nós ligamos a torneira, a água sai meia amarelada. Se você pegar um copo cristalizado e botar água, você vê que a água está muito amarelada. Entendeu? Qual é o que nós podemos fazer para poder discutir a questão desta água da Vila de Candelária? Olha só, é uma questão específica, eu vou passar para a CAERN, posteriormente eles poderem estar aqui, né? Claro que como a CAERN também é parte interessada, nós preferimos trabalhar diretamente, mas eu vou passar a sua pergunta para o setor comercial da CAERN e posteriormente a gente pode pedir para eles darem um retorno diretamente a vocês, tá bom? É o que eu posso dizer aqui, que eu não posso responder diretamente pela CAERN. Ok, obrigado. Então, pessoal, pelo avançar da hora, eu agradeço a participação de todos vocês e ficamos aqui inteiramente à disposição para podermos iniciar esse processo de regularização. Muito obrigado e ficamos à disposição de todos vocês. Pronto. Pode deixar. Obrigada a todos e uma boa tarde. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Mesmo desejo sucesso na campanha de conscientização, em primeira parte, depois de fiscalização.
Obrigado a todos vocês por tirar minhas dúvidas. Valeu, muito obrigado. Voltar ao trabalho, que navegar é preciso. Isso.